Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre comunicação do acidente de trabalho, que está relacionado ao eixo temático número 4 do bloco 4. Então inscreva-se para que você possa acompanhar as demais aulas que eu vou postando aqui todos os dias. Outra coisa, eu separei para vocês aqui na descrição deste vídeo uns itens que eu acredito que vão facilitar a sua concentração na hora de estudar para obter o melhor resultado possível na sua prova do CNU, Concurso Nacional Unificado. Então, clica na descrição e confere os itens que eu separei especialmente para vocês. Vamos lá falar sobre a comunicação de acidente do trabalho, CAT. Qual é o prazo para que a empresa ou para que o empregador doméstico comuniquem para a Previdência Social a ocorrência desse acidente? Então, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que deve ser comunicado até o primeiro dia útil seguido à ocorrência do acidente, deve ser comunicado para a Previdência Social. E o segundo caso, que deve ser a comunicação imediata em caso de morte do trabalhador. Então, nós temos dois prazos mencionados lá na Lei 8.213 de 91. Lá no artigo 22 vai dizer o seguinte: a empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social, primeiro prazo, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, ao segundo prazo, né? Comunicação de imediato, feita para quem? Para a autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. É importante que a gente se atente a esses prazos por conta das pegadinhas que normalmente são feitas nas questões de concurso. Mas veja aqui também que a instrução normativa reforça a questão desse prazo. Veja o que diz a instrução normativa número 128 de 2022, no seu artigo 351, parágrafo 3º. O prazo para a comunicação do acidente do trabalho pela empresa ou pelo empregador doméstico será até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa aplicada na forma do artigo 286 do RPS. Agora veja só qual é a data que vai ser colocada lá na comunicação do acidente, para o registro da comunicação do acidente. Antes, é importante ressaltar que, como nós vimos lá na Lei 8.213 de 91, no seu artigo 2º, consideram-se acidentes do trabalho nos termos do artigo anterior, artigo 19, as seguintes entidades mórbidas. Primeiro, doença profissional, e a segunda, doença do trabalho. Então, vamos lá. Quando nós falamos aqui, para efeitos desta aula de hoje, em relação ao acidente do trabalho, não é somente o acidente típico, mas é também aquele mencionado no artigo 20 da Lei 8.213 de 91, relacionado, portanto, à doença profissional e doença do trabalho. Então, nós temos aqui a seguinte disposição. O acidente típico, a data que será registrado como a data da ocorrência do acidente vai ser a data do evento. A data do evento, a data em que o empregado ou a empregada tiveram aquele acidente típico propriamente dito. E também vai ser considerado como data da ocorrência do acidente, no caso das doenças ocupacionais, estas que eu acabei de mostrar lá no artigo 20 da Lei 8.213, o que diz a lei? Lá no artigo 23 agora. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Então, nós temos aqui três possibilidades para o registro lá na comunicação do acidente de trabalho como data em que ocorreu o acidente, quando se referir a doenças ocupacionais, sendo elas profissionais ou do trabalho. Reforçando, eu destaquei aqui as possibilidades. Nós temos, primeira possibilidade, como registro para a data de ocorrência do acidente, sendo ele por doenças ocupacionais, tanto profissionais como do trabalho. Primeira possibilidade, a data do início da incapacidade laborativa. Segunda possibilidade, segregação compulsória. E terceira possibilidade, a data do diagnóstico. Agora vamos analisar bem aqui a segunda possibilidade, o dia da segregação compulsória. Isso pode ocorrer em casos em que o paciente, ou melhor dizendo, o empregado estiver com suspeita de uma doença que possa contaminar outros empregados, então ele vai ser separado
dos outros empregados. Então, chama-se isso de segregação compulsória. Agora, veja o que a CLT fala a respeito disso. Mesmo não havendo uma confirmação de que aquele paciente esteja contaminado, olha o que a CLT diz no seu artigo 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho comprovadas ou objeto de suspeita de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, mesmo que não haja uma confirmação e seja apenas uma suspeita, onde o empregado vai ser separado dos outros por medidas de segurança em relação à saúde dos outros, isso também deve ser comunicado por meio da comunicação de acidente de trabalho. Mas o que deve conter uma comunicação de acidente de trabalho? Deve ter basicamente 5 itens. O primeiro item deve ter informações sobre quem está emitindo, responsável pela emissão dessa comunicação de acidente de trabalho. Segundo item, deve haver identificação da empresa ou do empregador doméstico. Terceiro item, deve haver informações em relação ao acidentado. Quarto item, deve haver informações do acidente. Aí, aqueles elementos que nós havíamos falado antes, né? A data do acidente, a hora, enfim, todas as informações referentes ao acidente em si. E, por fim, o quinto elemento, deve haver informações em relação ao atestado médico, aqui incluindo, por exemplo, unidade onde ele foi atendido, o empregado foi atendido, data e horário do atendimento, enfim. São esses os elementos básicos que devem constar em uma comunicação de acidente de trabalho. Existem, basicamente, 3 tipos de CAT, 3 modalidades de CAT, que nós vamos ver agora. Cada uma deve ser emitida em uma ocasião específica. O primeiro CAT é o CAT inicial, que ele deve ser utilizado, deve ser emitido para acidente do trabalho típico, para acidente de trajeto, para doença profissional, para doença do trabalho ou para óbito imediato. Essas aí são as situações em que deve ser emitido um CAT inicial. Também há o CAT de reabertura, que ele é emitido para casos de afastamento por agravamento de lesão, de acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho. E por fim nós temos o CAT de comunicação de óbito, que ele é empregado nos casos de falecimento decorrente de acidente ou de doença profissional ou do trabalho, após o registro do CAT. Atenção para essa divergência aqui na Lei 8.213 e a Instrução Normativa 128 de 2022. Perceba que no primeiro caso, a lei diz que tanto o acidentado como seus dependentes, assim como o sindicato, receberão uma cópia da CAT. Mas aqui na Instrução Normativa diz que somente em caso de óbito é que os dependentes e a autoridade competente receberão uma cópia da comunicação do acidente de trabalho. Atenção para esse fato, porque é muito importante. Avançando, nós temos aqui o seguinte. Quem que vai emitir a CAT? Quem que é o responsável por emitir a CAT? Nós temos os responsáveis diretos, lá na Instrução Normativa 128, no seu artigo 351, que diz que são responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento da CAT. No caso de segurado ou empregado, deve ser preenchido e deve ser encaminhado pela empresa empregadora. No caso de empregado especial, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública. No caso de trabalhador avulso, a empresa tomadora de serviço e, se não houver uma empresa tomadora, o sindicato da categoria ou o órgão gestor de mão de obra, que é o OGMO. No caso de segurado desempregado, se ele tivesse desempregado e a doença profissional ou doença do trabalho se manifestou depois da demissão, então quem deverá ser responsável por enviar, por preencher e enviar a CAT, deve ser uma das autoridades que estão constantes lá no parágrafo 4º e no parágrafo 5º desta lei, que diz o seguinte: são responsáveis a entidade sindical competente, qualquer autoridade pública, e lá no parágrafo 5º vai dizer quem são as autoridades públicas que são reconhecidas para o preenchimento e envio da comunicação de acidente de trabalho. Temos, então, listados magistrados em geral, membros do Ministério Público e dos serviços jurídicos da União e dos Estados, os comandantes das unidades militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das Forças Auxiliares, incluindo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, prefeitos, delegados de polícia, diretores de hospitais e de asilo oficiais e servidores da administração direta e indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, quando investidos da função. Ainda em relação a quem são os responsáveis pelo preenchimento e envio da comunicação de acidente de trabalho, temos também, se tratando de empregados domésticos, o empregador doméstico é que deve preencher e enviar. E mais adiante, no parágrafo 1º, diz: no caso do segurado empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico exercerem atividades concomitantes e vierem a sofrer acidente de trajeto entre um local e outro, será obrigatória a emissão de CAT pelos 2 empregadores, no caso ele está se deslocando de um trabalho, de um emprego para o outro.
Então, recapitulando, estes que eu listei no artigo 135, nos incisos do artigo 135, são responsáveis diretos, enquanto os que estão listados aqui à esquerda, no parágrafo 4º e parágrafo 5º, também do artigo 135, são responsáveis indiretos ou subsidiários. Pronto, feita a correção aqui na palavra diretos, e vamos avançar. Algumas considerações em relação à emissão do CAT. A emissão, ela tem que ser feita pelos responsáveis diretos que estão listados no artigo 135 da Instrução Normativa 128, que nós acabamos de ver. Mas se eles não fizerem, se os responsáveis diretos não fizerem, então essa emissão, esse preenchimento e a emissão deverá ser feito pelos responsáveis indiretos ou subsidiários, que também nós acabamos de ver. Eles é quem farão esse trabalho. Mas neste caso, se eles preencherem e enviarem, eles também devem comunicar essa falta de preenchimento e envio pelos responsáveis diretos e devem também solicitar a aplicação da multa. Agora, veja bem o último ponto. Emitir CAT fora do prazo determinado não vai gerar uma multa para o empregador, a não ser que ela seja emitida pelos responsáveis indiretos ou subsidiários. Então, ele demorou para emitir. O empregador demorou para emitir o CAT, mas ele fez isso antes que algum responsável indireto ou subsidiário fizesse, então ele não pagará multa. E a Lei 8.213 de 91, lá no seu artigo 22, vai falar da possibilidade de os sindicatos e as entidades representativas de classe cobrarem a aplicação da multa e a cobrança da multa por parte da Previdência Social. Como esse assunto de comunicação de acidente de trabalho é cobrado nas provas? Aqui tem uma questão de 2019 da banca Fundep que diz o seguinte: em relação ao registro do acidente de trabalho pela comunicação de acidente de trabalho, CAT, assinale a alternativa correta. Letra A. A CAT deve ser emitida em até 48 horas úteis pelo empregador no caso de acidente de trabalho. Não, são 24 horas ou um dia útil. Letra B. Não há necessidade de emissão de CAT nos casos de óbito em acidente automobilístico de empregado que se deslocava de seu domicílio ao trabalho. Falso, porque nós vimos que sim, um acidente ocorrido no deslocamento do trabalhador, do empregado, até o seu local de trabalho ou de volta para sua casa, sim, é considerado um acidente de trabalho e deve ser emitido um CAT em relação a isso. Lembrando que nestes casos, primeiro deve ser emitido um CAT inicial para depois um CAT que vai comunicar o óbito. Então, letra B está falsa. Letra C. A CAT deve ser preenchida em 4 vias, com destino a INSS, segurado ou dependente, sindicato dos trabalhadores e empresa. Nossa alternativa correta é a letra C. E letra D. Caso o trabalhador não seja afastado após acidente de trabalho, não há necessidade de emissão de CAT. Falso. Deve ser emitido, sim, um CAT inicial para comunicar acidentes de trabalho ocorridos. Outra questão agora de 2015 da banca, a OCP, que diz o seguinte: de acordo com o Manual de Instruções para Preenchimento da Comunicação de Acidente do Trabalho do Ministério da Previdência Social, qual tipo de comunicação de acidente de trabalho, CAT, deverá ser informado para um acidente de trabalho com morte imediata, perceba aqui a morte imediata, de um trabalhador em decorrência de uma queda com diferença de nível durante suas atividades laborais? Aqui nós estamos diante daquela questão que parece ser fácil, mas, no entanto, não é tão simples. Lembrando que, para se fazer um CAT no qual ocorre a morte imediata, não é, primeiramente, um CAT de comunicação de óbito. Primeiro deve ser feito um CAT inicial e só em seguida vai ser feito um CAT de comunicação de óbito. Nós já vimos que se não houver um CAT inicial, não é possível fazer um CAT de comunicação de óbito. Avançamos, vamos agora para o item 1.6 do edital, que é referente ao nexo técnico-previdenciário, individual, profissional e epidemiológico. Para que alguma incapacidade laborativa seja associada ao trabalho, é importante que haja um nexo para relacionar essa incapacidade ao trabalho, ao desempenho do trabalho, tanto para fins previdenciários como para fins cíveis. Então, por conta disso, para evitar a subnotificação em relação a essas doenças, existe um nexo técnico-previdenciário, que é um gênero, no qual estão inclusos essas 4 espécies: nexo técnico por doença equiparada a acidente do trabalho ou nexo individual. Eu falei 4, né? São 3. Associado a esse nexo técnico previdenciário, existem 3 espécies, que são nexo técnico por doença equiparada a acidente do trabalho ou nexo individual, o nexo técnico profissional ou do trabalho e o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Esses 3 estão lá no edital, mais especificamente no item 1.6, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Iniciando aqui pelo nexo técnico por doença equiparada a acidente do trabalho, nós vamos ter lá na Instrução Normativa 31 de 2008, no artigo 3º, que diz que, lá no inciso 2, nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexo técnico individual é para aqueles
que são decorrentes de acidente de trabalho típico ou do trajeto, bem como de condições especiais em que o trabalho é realizado. Aqui eu trouxe um lembrete do que vem a se configurar um acidente de trabalho típico. Então, está relacionado a todos os acidentes que ocorrem no desenvolvimento das atividades laborais no ambiente do trabalho ou a serviço deste durante a jornada do trabalho ou quando estiver à disposição do trabalho. Então, para casos assim, vai ser classificado como nexo técnico por doença equiparada a acidente do trabalho. O próximo nexo técnico previdenciário que nós temos aqui é o nexo técnico profissional ou do trabalho, conhecido pela sigla NTP/T, que ele vai se relacionar a patologias e exposições que estão listadas na lista A e B do anexo 2 do decreto 3.048 de 99, que eu trouxe aqui para efeitos apenas de exemplificação. Então, nós vamos ter aqui na lista A do decreto agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais e de outras doenças relacionadas com o trabalho. Então, de um lado, nós vamos ter agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional, como exemplo, arsênio e seus compostos arsenicais, e do outro lado, doenças casualmente relacionadas com os respectivos agentes ou fatores de risco denominados e codificados segundo a CID-10. Aí nós temos aqui uma lista dessas doenças, né? Angiosarcoma do fígado, neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, outras neoplasias malignas de pele e assim por diante. Na lista B também do decreto, que foi atualizada, quando vocês abrirem lá, vocês vão ver uma lista B já toda riscadinha, porque nós temos aqui essa atualização, essa nova redação dada pelo decreto 6.957 de 2009, que vai mostrar aqui também, olha só essa nota, as doenças e respectivos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional listados são exemplificativos e complementares. Então tem aqui doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho, doenças tuberculose e do outro lado, agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional, exposição ocupacional ao Mycobacterium tuberculosis, bacilo de Koch, ou ao Mycobacterium bovis, e assim por diante, apenas para efeito exemplificativo. Então, lembrando, fortalecendo, nós vamos ter aqui patologias e exposições lá das listas A e B do anexo 2 do decreto 3.048 de 99. Mas vamos dar uma lida aqui no conceito. O nexo estabelecido pela associação, pela relação do agravo, compreenda-se agravo, já coloquei aqui para vocês o que é o agravo. Lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência. Esses elementos associados a agentes etiológicos presentes nas atividades econômicas constantes no regime de previdência social vão caracterizar o nexo técnico profissional do trabalho. Mas, esmiuçando ainda, para ficar mais fácil a compreensão, nós vamos ter o seguinte: o nexo técnico profissional está relacionado a doenças profissionais, que nós já vimos que são aquelas produzidas ou desencadeadas lá naquela lista, pelos elementos constantes na lista da Previdência Social, que eu acabei de mostrar o anexo 2, e nexo técnico do trabalho, quando relacionadas a doenças do trabalho, que são aquelas adquiridas por condições especiais ou quando estão diretamente associadas a essas condições no ambiente do trabalho. Então, tanto o nexo técnico profissional quanto o nexo técnico do trabalho, eles são conhecidos como fortemente aplicáveis. Quer dizer que, quando um perito do INSS aplica esse nexo, tanto profissional quanto do trabalho, é muito difícil que a empresa consiga reverter essa situação, embora ela possa entrar com recurso no Conselho de Recursos da Previdência Social, mas é muito difícil que essa situação seja revertida em favor da empresa. E o nosso último nexo de hoje é o nexo técnico epidemiológico previdenciário, conhecido pela sigla NTEP. Mas, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para que você possa acompanhar os vídeos que eu posto aqui diariamente. Se você já é inscrito, curte esse vídeo para eu saber que você gostou. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo. O nexo técnico epidemiológico previdenciário, ele é uma ferramenta usada pela perícia médica do INSS para se assegurar de que há uma relação entre a doença do empregado e o local onde ele trabalha. Então, neste nexo, nós vamos compreender aqui que ele é aplicado, ele é observado quando há uma relação entre um determinado trabalho em relação a determinada doença. A Lei 8.213 de 91, no artigo 21A, vai dizer o seguinte: a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. O agravo nós já vimos aqui nos slides anteriores o que são os agravos, né? Lesão, doença, transtorno, etc.
entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação, veja bem, entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a atividade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional das Doenças. Então, para reforçar, nós vamos conceituar da seguinte maneira: o nexo técnico epidemiológico, ele é uma ferramenta, ele é compreendido também como uma metodologia que ela vai ser utilizada com o objetivo de identificar se há uma existência de correlação entre algum setor de atividade econômica e determinadas doenças. Pessoal, sobre o nexo técnico previdenciário, era isso que nós tínhamos para ver. Muito obrigada por assistir até aqui, se inscreva no canal e até a próxima.